Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal Lemes e Rafael Masson. Meu nome é Vinícius Anaya. Nessa série eu sou o Michel de Nostradamus. Irei dar continuidade a mais uma prancha desenhada já como mestre, mas para o grau de aprendiz. E como sempre refiro, eu vou fazer a leitura na íntegra. Irei fazer algumas pausas, caso necessário, para explanar, ou apenas no final. Peço também a vossa compreensão, porque essas pranchas eu estou a lê-las novamente pela primeira vez e não fiz nenhuma correção, porque achei que é assim que deveria de apresentá-la, exatamente como eu fechei o ficheiro quando salvei ele pela última vez, e é assim que eu gostaria de vos apresentar-vos. Então, se houver alguma grelha, se houver algum erro, eu irei procurar corrigir durante o texto. A prancha de hoje é em primeiro grau, como já falei, mas desenhada após a minha passagem para mestre. Então, sem mais demoras, vamos para a prancha. A glória do soberano arquiteto de todos os mundos, em nome da maçonaria universal e sob os auspícios da grande loja simbólica de Portugal do rito antigo e primitivo imenso Misaim, respeitável loja Fênix, número 207, ao Oriente de Oeiras, venerável mestre, respeitáveis mestres, meus queridos irmãos em todos os vossos graus e qualidade. Tema: amor platônico. Antes de mais, como sempre, não vos falo, mas sim partilho os meus pensamentos na esperança de os aperfeiçoar para que no futuro possam ser úteis à humanidade. O sonho é a ilusão que não distinguimos da realidade. Todo sonho é uma realidade aparente a qual está em um plano astral, onde a realidade não toca, mas influencia toda a realidade. Saibamos amar para despertar o fogo em nosso coração, transformando o ser e a natureza à sua volta. Saibamos também separar o espírito do terreno. Se assim não fosse, não haveria necessidade de distingui-los como coisas diferentes. O amor, força vigorante da natureza do homem, e o amor platônico que trabalha o campo astral. Tendo o tema fulcral a tentativa de perceber se o que foi proferido por Camões em sua obra teria ou não influência de Platão, e com ou sem influência, o tema em si talvez venha a ser o verdadeiro objetivo. Porque falar de amor vai estar sempre dependente das experiências passadas de cada interveniente, podendo dizer que o amor para aquele que nunca viveu uma decepção amorosa será visto como um arco-íris. Outra visão terá aqueles que viveram um amor platônico, um amor tido como sendo um amor impossível, um amor não correspondido e, por fim, o amor insano, louco, daqueles que cometem os mais horríveis e impensáveis crimes em nome do amor. A mesma mãe que cria também é a mesma mão que cria também é a mesma mão que destrói. Mas se a mão for amiga, o braço deve ser sempre forte. Em bem, a verdade, muitas vezes confundimos amor com paixão. Saber viver e possuir a capacidade para direcionar essa mesma energia e aplicá-lo no lado certo e na quantidade certa. O amor é como fogo na estrela flamejante, é o motor, o transformador. Mas amar vai para além de uma simples aparência, para além de um desejo, de ser o ser incondicional e serve para libertar. Quem verdadeiramente ama tem de saber libertar e cultivar em si, dentro do seu coração, o mesmo carinho e apreço que levou a amar. Acima de tudo, podemos amar a tudo e a todos, porque o amor não implica regras comuns como a que usamos em nossas vidas. Se cultivamos essa energia sem nos tornarmos cegos com o seu brilho, saberemos nos libertar, e em prol a outros seres seremos capazes de dar a própria vida. Sabemos que o amor deve prosperar
não na carne, mas sim no espírito. Em toda essa discussão do amor, não podemos esquecer que a definição, seja ela qual for, foi descoberta, criada por pessoas que, em fase das suas vidas, em momentos de reflexão, tentavam encontrar palavras as quais escrevessem o seu estado de alegria e euforia, e até mesmo entorpecente. Temos de definir a discussão pela definição ou pela sensação inerente de vários estímulos. Claro que o amor inicia no baixo, para depois, de algum tempo, eleva-se a sensações e emoções incontroláveis, ao que é de mais belo e divino. O amor nasce também dentro de uma cadeia de união, a qual estamos todos unidos pelo mesmo propósito e na mesma sintonia. Essa egrégora é criada com base no amor também. Podemos observar que tanto na obra de Camões como nas obras dos antigos filósofos, seja de Platão, Sócrates, Aristóteles, Cícero e muitos outros, observar que a descrição da sensação como amor vem de uma apreciação de uma beleza a um outro corpo, apesar de podermos atualmente ver nos discursos atuais um amor pela natureza, uma apreciação à vida em todas as suas formas. Para aí chegar aos olhos de uma sociedade menos ignorante, como é hoje, muito o conceito foi alvo de apreciação e reflexão. Mas falamos também do amor por Deus, aquele invocado pela Igreja cristã, que diz que devemos apenas amar Cristo, Filho de Deus, que assim amaremos a Deus diretamente. Porque Deus impediria o homem de amar a sua mais bela criatura, aquela que é conhecida como o mais belo e o mais iluminado? Teria Deus inibido o homem de amar o belo? Ou seria o belo fonte da desgraça do homem, que devido à sua ignorância busca a eternidade terrena, fugindo assim à ciência e livrando-se do sofrimento? Mas não há beleza que o homem não admire, e não há fruto que o homem não deseje tocar e saborear. É assim a nossa sede pela verdade, que oculta a olhares impróprios, veste-se de véus, de tal forma que apenas podemos apreciar a sua silhueta, disse Michel de Nostradame. Eu vou aqui, essa prancha ela é bastante, como já referi anteriormente, todas as vezes que eu leio as pranchas, elas submete a memórias desse momento, consigo recordar muitas coisas desse momento e, de facto, apesar de ser uma prancha para o aprendiz, ela é uma prancha muito, como é que eu vou dizer, é uma prancha bastante esotérica, é uma prancha que existem poucas palavras, mas ela conduz o ser. E essa foi a ideia. Sempre eu comecei a trabalhar, a perceber, como já referi anteriormente, que havia uma necessidade muito profunda de filtrar os aprendizes, mas criar bons aprendizes. E eu, como mestre maçom, eu sempre referi aos meus aprendizes: eu só serei mestre quando vocês forem exaltados a mestres e quando os vossos aprendizes forem exaltados a mestres. Aí eu serei um mestre. E por que eu digo isso? Porque, de fato, aquele aprendiz que eu trabalhei com ele desde a sua iniciação, ajudei a elevá-lo, ajudei a exaltá-lo. Ele demonstrou, após atingir o nível de mestre, a mesma capacidade, com a mesma qualidade e rigor. Ele escolheu
o aprendiz, ele trabalhou com o companheiro e ele exaltou o mestre. Aí o meu ciclo terminou, porque eu sei que aquele aprendiz, que já é a segunda geração, eu posso sentar-me, que agora ele já não é mais aprendiz, ele é mestre, eu posso sentar-me com esse mestre e ter uma discussão filosófica, ter uma discussão esotérica a um grau elevado. Não apenas a pegar um livro qualquer e a discutir coisas sem qualquer sentido, sem refletir sobre essas mesmas coisas. Daí, eu já ter feito menção anteriormente, o verdadeiro mestre primeiro retorna ao grau de companheiro. Quando ele abrir para a divindade, quando ele abrir para o divino, quando ele ganhar a percepção real das forças, ele vai procurar o seu lugar no meio dos aprendizes. Disse Michel de Nostradam.